amigos, estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre, conosco Milton Felipelli. Tudo certinho, Milton? Tudo certinho, tudo certinho. Agradecer e desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, seu Milton. Nos foi encaminhada aqui uma questão bastante interessante, que diz assim: pode-se observar que a família está se transformando socialmente. Será que o núcleo familiar irá desaparecer um dia? Muito interessante a dúvida, a pergunta e a observação da mudança, né? Da constituição da família. E realmente essa mudança, essa transformação está ocorrendo já há muito tempo na sociedade, né? Desde tempos antiguíssimos, que nem é o caso aqui de lembrarmos, mas que bastará qualquer olhar na história, nos livros da história, nos relatos, para percebermos o que era a constituição da família de antigamente e o que é a constituição da família de hoje. Então, tudo começa com o casamento, não é? O casamento que é a oficialidade da constituição da família é com o casamento. O casamento, esta união, dela decorre, então, a constituição chamada da família. E sabem, em tempos anteriores, as pessoas queriam se unir, queriam casar, exatamente para constituir família. Já esse pensamento não é muito geral hoje. A pessoa não pensa, eu vou casar para constituir a minha família, não pensa assim. E nós temos que também relevar isso a essa mudança cultural e social do nosso planeta. O fato é de que a família é uma pequena embarcação, barquinha, que está navegando em águas, ora muito calmas e tranquilas, e outra horas águas muito tumultuadas. É isso. E se não tomar cuidado, essa barquinha bate em qualquer tipo de pedra ou rochedo e se esboroa. Então, a pergunta ela é muito direta e a pessoa quer saber se nós temos ideia de que a família vai desaparecer um dia. Bem, eu posso dizer, naturalmente o Coelho também vai emitir a sua consideração, mas no meu pensamento a família jamais vai desaparecer. Ela vai mudar de feição, vai adaptar-se a novas situações da vida ou da sociedade e, diante dessas adaptações, continuará existindo para atender ao objetivo principal, que é a possibilidade da encarnação e educação dos espíritos que devem chegar aqui neste porto, que é a Terra. Então, qual é a finalidade da família? Possibilitar a reencarnação e possibilitar a educação dos espíritos que ainda fazem parte da nossa humanidade espiritual. Nesse sentido, esse vai ser sempre o objetivo dos espíritos, né? Reencarnar e evoluir. Então, a família jamais vai poder desaparecer, né? Pode mudar de feição aqui ou ali, um detalhe ou outro, mas ela vai continuar existindo sempre e os espíritos vão continuar reencarnando e precisam fazer isso, né, Milton? Claro. Para atingir a evolução necessária, né? Como garantia, né? Como garantia para dar suprimento a esta necessidade. Agora, é preciso que tenhamos em mente que a humanidade ela não está preparada para essas mudanças. Nunca está. Eu vejo, por exemplo, agora, no momento,
Eu que já tenho uma certa idade, tempo vivido aqui, a gente nota como era constituída no tempo da minha avó, por exemplo, 11 filhos. Era natural que uma família, que o casal tivesse 10, 11 filhos. É interessante isso daqui. Depois, no outro momento, vai chegando até o sexto, o quinto. A própria sociedade vai elegendo já um roteiro de orientação para que o casal não tenha mais do que 2, do que 1 filho. Cada sociedade tem as suas necessidades do estabelecimento de um controle da natalidade, né? Que na verdade deveria ser um planejamento para a natalidade, um planejamento para a reencarnação. E isso já foi debate, até no meio espírita, muitos debates, eu participei várias vezes desses estudos e também existem vários livros a respeito da família, com autores espíritas de reconhecida capacidade crítica, de orientação, e que vale a pena a gente tomar conhecimento, mas nada igual ao que tem lá no Livro dos Espíritos. Nada igual. Porque ali a gente pode notar, existe uma seiva, que é a seiva da orientação cultural e social, para que a gente valorize bastante esse assunto ligado com a família. Hoje existem vários espíritos que estão experimentando certo tipo de relacionamento sem compromisso. E esse é o detalhe muito significativo, porque como é que a vida conjugal pode ser sem compromisso? Não, tem que ter um compromisso, seja ele qual for, tem que ter um compromisso. Para edificar a família, é preciso que haja esse compromisso fortemente estabelecido entre os seres que organizam esse pensamento. E também para dizer que sempre estará em mudança, porque o mundo está em mudança, o universo está em mudança. O único decreto que nós podemos lembrar aqui é o decreto da mudança, porque o que é imutável é justamente a mudança da forma experimental que o homem elege, né, a respeito da família. O destaque seria: a família existe porque existe a necessidade da educação do espírito. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque todos os educadores, todos, mesmo pensadores a respeito de educação, dizem que a primeira instituição educacional é justamente a família. É da família que parte a orientação no processo educativo do espírito. A figura do pai e da mãe não é uma figura só de suplemento alimentar, é também no campo orientativo da educação. Hoje a gente enfrenta, às vezes, um certo problema, até a gente percebe isso nas escolas, porque tem aí um ingrediente que é a falta de conhecimento, talvez, dessas leis por boa parte dos pais, e eu não sei exatamente o porquê isso se dá, mas os pais dão a obrigação, ou pelo menos na cabeça de boa parte, a obrigação de dar educação para a escola. E essa obrigação, eles esquecem que é dos pais. Isso é... A escola dá é ensino, né? Então, talvez a gente ache hoje, por conta disso, que pode estar havendo alguma coisa. Mas eu acho que é um certo descuido, talvez, de alguns pais que não se dão ao trabalho de dar a devida atenção para as crianças. E elas ressentem-se disso. Nós vemos, pode e acontece com frequência, uma certa revolta por parte de muitos. A gente vê, por exemplo, essa coisa, os pais muitas vezes cobram
da escola certas atitudes e apoiam os filhos em coisas descabidas. Então a gente vê agressão em professores. Mas e aí? Onde está a educação? E os pais vão defender os filhos, né? Então, às vezes a gente tem que estar atento porque são espíritos com um certo grau de belicoso, né? De revolta, de revolta com tudo e com todos, que querem porque querem fazer com que as coisas sejam do jeito deles, e as coisas não são do jeito deles. Então é necessário, e a gente tem lá, na nossa instituição tem lá uma creche, a gente vê muitas vezes que algumas crianças têm as suas algumas características desde os primeiros passos, né? E se a gente não refrear isso, e esta é uma digamos assim, incumbência dos pais, né? Os pais têm que tratar disso para que a sociedade não se perca. E a gente tem visto aí uma série de coisas completamente distorcidas da realidade. Mas os pais precisam tomar atitude, né? A sociedade ela é sempre o reflexo, né? Como resultado, como efeito daquilo que as famílias constituem. São as famílias que constituem a nossa sociedade. Gostaria de lembrar sobre esse assunto ligado com a família, que eu acho um tema extremamente importante, de que, do aspecto educacional, existe uma origem muito interessante a respeito de como as mães devem educar os filhos. Isso é coisa que vem desde há muito tempo. Vou lembrar aqui de um considerado filósofo da educação, que foi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele pensava muito a respeito desse assunto ligado com a instrução e com a educação. E ele escreveu um livro chamado Emílio, onde ele estabelece ali pontos muito interessantes, muito importantes, que deveriam ser observados para a constituição da família e também para a educação dos filhos. Decorre disso o que você está falando. Um outro educador, no caso Jean-Jacques Rousseau, ele foi um filósofo da educação, mas um educador, aquele que tinha por tendência educar, constituir institutos de educação, que chamou-se Jean-Henri Pestalozzi, ele se inspirou nessa filosofia do Rousseau para estabelecer uma metodologia. E ele escreveu um dos seus livros, escreveu vários livros, mas um dos seus livros, ele é considerado o ponto essencial para a transmissão de conhecimentos a fim de que as pessoas aprendam a educar. Esse livrinho dele, eu falo de livrinho no sentido melhor possível do termo, chamou-se Leonardo e Gertrudes. E ele, nesse livrinho, que são cartas que ele idealizou, essa personagem, que é a Gertrude, vai dizer como é que ela educou seus filhos. É uma personagem. Ora, dentro daquilo que falou Rousseau e dentro daquilo que falou o Pestalozzi, se destaca a figura do amor. Não é possível educação sem amor. Não é possível. Só é possível transmitir instruções, conhecimentos, se o educador amar o educando. E mais ainda, sem conhecer, não é possível transmitir conhecimentos e instruções sem que o educador conheça muito bem, em profundidade, a alma de cada educando. Nada melhor do que a mãe. A mãe conhece a alma do seu filho. A mãe, ela sabe detalhes e pormenores incrivelmente bem feitos, bem apropriados a respeito das necessidades do filho. Por isso que a doutrina espírita, com Allan Kardec, vai aproveitar-se desses modelos e exemplos que eu citei para criar, já que Allan Kardec também foi um educador, criar esse pensamento filosófico do Espiritismo a respeito da educação com amor. Educação com amor. E o que mais falta na nossa sociedade? O que mais falta é a expressão
do amor, a expressão do amor. Porque nós não temos ideia ainda do que seja verdadeiramente o amor, né, em toda a sua profundidade. Nós estamos engatinhando ainda em uma série de aspectos, né, Milton? Mas a doutrina espírita traz alguns esclarecimentos sobre essa questão, e aquele que tiver o objetivo de ampliar seus conhecimentos, a doutrina espírita traz alguns ensinamentos. Por exemplo, sempre fala que aqueles que sabem mais têm que ensinar aquele que sabe menos. Isso não é... Isso é ponto de trabalho espiritual. Então, seja como educador, seja como pai, né? A gente tem ali um espírito que num primeiro momento... Pode ser até que o espírito muitas vezes é mais evoluído que o pai, né? Mas num dado momento... o espírito, quando sobretudo é criança, né? Até os 7 anos, principalmente. Os pais têm toda a incumbência de delinear aí a rota, né, de conduta dessa criança. E às vezes precisa ser duro. Até conversávamos antes sobre isso, né? A disciplina, né? Sobre essa questão da disciplina. Às vezes a gente precisa ser firme. Não adianta hoje as pessoas, às vezes, por terem muito trabalho, procuram fazer todas as vontades dos filhos, e fazer a vontade não necessariamente é dar amor, né? São coisas distintas, né? Às vezes é o contrário, a gente fazer tudo é uma forma cômoda de deixar que as coisas materiais façam o nosso serviço, né? E não dá para a gente transferir isso para o grau das artificialidades, que educação não existe isso. Na educação, o que deve preconizar são aqueles pontos, e um deles, o primeiro, é o do amor, a fim de que ele realmente envolva inteiramente o ser que vai receber essas informações educativas. O Espiritismo contribui grandemente para isso, contribui enormemente para isso. Basta que a pessoa goste do tema, aprenda a examinar o que está acontecendo na sociedade. Com esse momento de transição da família, nós podemos verificar o grau de influência que os avós hoje possuem, o grau de influência dos avós que possuem num grau muito grande, porque hoje em dia, como está encurtando a infância, e existe esse compromisso que não é compromisso do vamos ver se dá certo o casamento, não é isso? Eu até brinco às vezes com o auditório, dizendo que a teoria hoje é do SPP, é a união do se pegar, pegou. Se não pegou, então cada um vai para o seu canto e não existe aquele compromisso firmado, principalmente quando nasce um novo ser, quando é aberta a porta da reencarnação. Há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu fazia palestras a respeito de um tema que eu considero interessante. Um deles era chamado Como Salvar Seu Casamento. Mas isso foi se tornando quase como que impossível de você realizar palestra a respeito disso, dada a multiplicidade da vida com problemas das pessoas, não é? E é natural que isso aconteça, não é? E outro ponto que nós temos que considerar é o compromisso que cada um assume com aquele ser que está ao seu lado. Aquele compromisso que cada um assume com o ser que está ao seu lado. Portanto, está aí a nossa apreciação a respeito da pergunta feita pela nossa ouvinte ou espectadora, se a família vai desaparecer um dia. Na nossa concepção, não vai desaparecer, mas vai se moldar de acordo com as imposições sociais que se apresentam nesses variados momentos. O Milton, que obra que você lembra que tem algo mais detalhado sobre isso dentro na codificação? Olha, dentro da codificação é o Livro dos Espíritos, mesmo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá existem vários momentos em que são estabelecidos as responsabilidades dos pais e tudo mais. Agora, fora, existe um livro do Jaci Regis, com a Nancy Pullman,
E é um livro chamado Casamento, Família e Sociedade. Muito interessante. Interessante, né? Muito importante. Muito bem, estamos chegando ao final de mais esse programa Esclarecimentos Oportunos. E agradecemos a generosidade do envio da questão, agradecer a atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos que as palestras da nossa casa são realizadas às sextas-feiras a partir das 19h30 e elas são transmitidas ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br. Então é só acessar e você se cadastra gratuitamente lá no live stream, que é o sistema que a gente usa de transmissão, e você pode assistir a partir daí todas as sextas-feiras às nossas palestras ao vivo. A você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.